Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Monteiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma percepção que eu tirei do livro A Marca da Vitória, Phil Knight, se eu não me engano. Esse livro ele fala basicamente da história de Phil Knight, que começa em 1962, salvo engano, em que ele mostra o caminho dele até chegar à Nike. Então, ali naquele período, ele tem um sonho, uma ideia, né? A partir de um estudo acadêmico que ele fez, ele tem a ideia de comercializar calçados nos Estados Unidos. E ele vai no Japão e começa a fazer as tratativas ali no mercado japonês, e ele começa entrando em contato com as primeiras fábricas, comprando esses pares de calçados e revendendo no mercado norte-americano. Nesse primeiro processo, ele pede dinheiro emprestado para o seu pai. Olha só, ele pede dinheiro emprestado para o seu pai e inicia o seu negócio. Algo que vale muito a pena destacar a respeito do livro dele é que ele era um camarada que ele gostava muito de correr. Ele adorava correr. E nós podemos ver ao longo da toda a trajetória do livro em que grande parte uma parte considerável dos funcionários da Nike também gostava de correr ou era apaixonada pelo esporte, pelo atletismo, pela corrida. Então ele foi desenvolvendo esse tipo de iniciativa. O livro ele fala, logo no começo, fala de um trecho bem bacana e interessante, que ele passa a viajar o mundo todo antes desse tipo de iniciativa. Então ele morou em diferentes países e é muito legal essa narrativa. E nós temos que, quando observamos esse cenário, nós temos que tomar um pouco de cuidado para não colocar as nossas vendas no preconceito. Tipo assim, mas o cara, ele começou com dinheiro emprestado do pai, que não sei o que lá. Ele tinha uma certa condição. Veja bem, você tem um certo capital no início, que não era tanto assim, mas você tem um certo capital, não isenta o seu glamour, o seu mérito de você construir uma empresa de proporções globais como a Nike, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós vemos casos de pessoas que definitivamente não começaram com dinheiro emprestado, foi dinheiro lutado, juntado para você ter um capital inicial para investir e não deram certo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tirar esses olhos de preconceito, né? Esses olhos do preconceito. E esse livro de Phil Knight, ele é muito interessante, porque ao longo de todo o livro ele falava da paixão dele por tudo aquilo. A paixão dele por empreender, a paixão dele pelo atletismo. Algo bem interessante que fala no livro é que sempre antes de uma decisão muito importante, Phil Knight, ele costumava correr 4, 5 quilômetros, né? E isso é algo bem interessante mesmo. Qual que é a grande sacada que eu tive a partir desse livro e também de outros livros, mas hoje falando especificamente desse livro? Se nós esperarmos termos um dinheiro, vamos esperar ter dinheiro tal para começar alguma coisa. Talvez a gente nunca comece, porque vamos esperar ter uma proporção global para... Quando a Nike começou, ela não era nem Nike, o nome da empresa era outro nome. Então ele teve que começar com isso. E a Nike, nos primeiros anos dela, ela sobrevivia, ela alavancava, era o que ela pegava de lucro, aí ela investia em publicidade, depois investia em propaganda, depois investia em pesquisa de calçados. Até então a grande concorrente da Nike era a Adidas. Então
a Adidas ficou por muito tempo hegemônica no mercado e a Nike sempre correndo por fora. Então, nos primeiros anos foi um processo de muita sobrevivência. A partir da administração da Nike, eles sempre tinham uma certa coragem e loucura para, por exemplo, duplicar um pedido. Por exemplo, eles tinham um determinado mercado, eles queriam expandir, eles simplesmente, às vezes, duplicavam o pedido junto às fábricas para continuar crescendo. Eles não esperavam um estudo de projeção de vendas ou algo do tipo. Foi uma espécie de jogo de loucura. Isso não significa que medidas de prudência ou medidas de cautela não devem ser recomendadas, não devem ser exercidas. Isso significa que nem sempre você vai ter um capital para tudo aquilo. Você não vai ter um ponto fixo no qual você possa se sustentar ou no qual você possa se garantir. Ao longo da trajetória, a Nike ou a empresa que a antecedia de calçados, ela passou por vários períodos que envolviam, por exemplo, quase beirando a falência mesmo, né? E ela conseguiu passar por todos esses períodos. Então, eu acho que a grande temática é no seguinte sentido, de que não vai ter um cenário perfeito. A Nike, ela teve problema com fornecimento de calçados a partir das fábricas, ou calçados de má qualidade. Depois eles tiveram que pensar numa reestruturação e mudança de fábrica, mudança de clientes, mudança de contatos. Então, o livro ele vai abordando todas essas questões. Uma coisa muito interessante que eu consigo perceber no livro é o processo de contratação de Phil Knight. Basicamente, a empresa ela era dele e de seu treinador, né, de corrida, que eu não me lembro o nome. Todas as pessoas que eram engajadas na questão da Nike tinham um porquê. A maioria delas eram pessoas que tinham um engajamento no sentido de paixão. Eles faziam aquilo muito por paixão. E ele tinha um grupo seleto de pessoas, assim. É um grupo, às vezes, até heterogêneo demais, né, para fazer a composição da empresa, né? Então, basicamente é isso. Nem sempre, às vezes, para crescer, a coisa ela vai ser perfeitinha e redondinha. Às vezes vai precisar de uma dose considerável de ousadia e de coragem. Algo que é muito pertinente do empreendedorismo, né? A tal da ousadia e coragem. Imagina só, vou trazer um exemplo para vocês. Imagina se Phil Knight tivesse que primeiro fazer uma reserva de emergência para começar a Nike. Entendeu? Pô, vou fazer uma reserva de emergência que me garanta 2 anos se a empresa falir. Ele não fez isso. Isso significa que o que ele fez é o ideal? Não, isso não significa. Isso significa dizer que nem sempre o único caminho é esse. Nem sempre o único caminho é esse. Entendeu? Quando você trabalha com o conceito de alavancagem, você trabalha com juros que vão entrando na sua vida, mas você tem uma expectativa de retorno financeiro a partir deles. Vale lembrar que Phil Knight ele tinha formação em contabilidade. Vale lembrar também que ele não foi um cara que ele foi com tudo. Vale lembrar que por um período da sua vida ele dava aulas de contabilidade e tocava a empresa, porque ele não conseguia. Porque nesse período a empresa ela estava meio bamba das pernas. Entendeu? No período que ele viajou, se eu não me engano, se foi no Havaí, ele trabalhava, eu acho que num escritório, acho que foi por um período de 1 ano, no escritório de contabilidade meio período, e na outra parte, posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Na outra parte ele vendia enciclopédias, atlas. Então teve uma questão bastante diversificada, não foi uma coisa que ela foi linear, retilínea,
entendeu? Mas a minha questão é justamente no seguinte sentido: nem sempre o caminho vai ser esse. Porque às vezes você pode estar num determinado período da sua vida que você vai precisar de mais ousadia. Agora, se você souber trabalhar os juros a seu favor, de uma maneira pensada, planejada, pode ser que dê certo. A probabilidade de dar errado existe? Claro, nós estamos lidando com juros, nós estamos lidando com alavancagem, então a probabilidade de dar errado, ela existe também. Mas isso não significa que quando você trabalha com o conceito de alavancagem, você vai falir. Existem empresas, se você começar a estudar um pouquinho e tentar analisar, tentar entender o balanço de uma empresa, você vai perceber que todas as empresas estáveis e seguras financeiramente, elas têm um processo de endividamento. Só que é um endividamento que ele é controlado. Então, se você entender a sua gestão financeira como se fosse a gestão de uma empresa, de uma pessoa só, você pode lidar com o processo de endividamento desde que seja de uma maneira consciente, racional e responsável. Eu ouso afirmar que, inclusive, o endividamento ele pode ser até saudável se você lidar com ele de uma maneira responsável, consciente. Porque se esse endividamento for um endividamento que vai te trazer um retorno financeiro, ou vai te trazer uma qualidade de vida que lhe proporcionará mais qualidade de vida e, consequentemente, mais produtividade e, consequentemente, retornos, inclusive financeiros, talvez valha a pena o endividamento. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias fechadas de que não, tem que ser feito isso, tal. Não, existe um caminho que ele é um pouco menos convencional, mas que vai te proporcionar bastante... que pode te proporcionar resultados assim um pouco mais crescentes. Agora, o fato é, se você fizer a reserva de emergência, tudo certinho, tudo bonitinho, se você não tem nenhuma pretensão a nível de empreendedorismo, é um caminho que realmente é mais seguro, porque com a reserva de emergência você está lidando com todas essas questões. Agora, você pode fazer a sua reserva de emergência e também trabalhar com enquanto você faz sua reserva de emergência, você trabalha com uma alavancagem moderada, entendeu? Então, vamos sempre estar buscando mais conhecimento, né? Não vamos sempre contestar aquilo que a gente sempre fica ouvindo como se fosse a única solução para os casos ou para o crescimento e tudo mais, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Essas foram as minhas percepções do livro Phil Knight, que eu aprendi, as percepções que eu tive com ele. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva, né? E aquela coisa que a gente ouve de todos os vídeos do YouTube. Beleza? Um abraço, falou e até mais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Falou!